Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso de Direito Constitucional promovido pela EJUDE. No módulo de hoje falaremos sobre os direitos políticos, que estão no capítulo 4 da Constituição Federal, entre os artigos 14 e 16. Bom, os direitos políticos, eles precisam e merecem ser compreendidos como instrumentos por meio dos quais a Constituição Federal garante o exercício da soberania popular, atribuindo poderes aos cidadãos para que eles possam interferir na condução da coisa pública. E em relação aos instrumentos que amparam os direitos políticos, isso nos traz a concepção da democracia, do ideal da democracia, da tradução da democracia em relação à norma constitucional de 1988. E em relação à democracia, eu acho importante trazê-los as definições de 3 aspectos em relação à democracia que coincidem com a democracia que nós temos demonstrada no nosso sistema político. Bom, nós temos a democracia direta, que é aquela democracia que traz os conceitos da democracia grega, por meio do qual o povo é o responsável pela condução da política. Portanto, não há eleição de representantes, e essa democracia é considerada uma democracia direta, foi uma das primeiras democracias surgidas, é o exemplo clássico da democracia grega. Essa democracia ela é uma democracia de difícil consecução, de difícil implantação, em razão das peculiaridades que estão envolvidas em relação ao povo conduzir de forma direta os aspectos políticos de uma nação. Nós temos também a democracia representativa, que é o oposto da democracia direta, e a democracia representativa significa que o povo, ele, por meio dos seus representantes eleitos, vai tomar todas as decisões políticas e vai, por fim, levar a condução da máquina administrativa. Bom, essa democracia representativa, ela não permite a participação popular. E nós temos a democracia semidireta ou democracia participativa, que é um modelo híbrido da democracia direta com a democracia representativa, e é o exemplo clássico que nós temos no Brasil, que é a democracia semidireta ou a democracia participativa, na qual há uma junção aí entre a democracia direta e representativa, onde nós temos os representantes eleitos, mas o povo também, na forma da lei, por meio de plebiscito, referendo ou iniciativa popular, poderá também tomar algumas decisões. Eu trago a vocês aqui algumas informações referentes ao plebiscito, ao referendo e à iniciativa popular. Eles não estão aqui entre os artigos 14 e o artigo 16, mas eu acho importante relembrar algumas informações acerca desses instrumentos da nossa democracia participativa, para que vocês possam compreender aí os direitos políticos. O plebiscito, ele é convocado, e essa convocação se dá antes da edição do ato administrativo. Então, não há aí a edição do ato legislativo, e a população ela é convocada para se manifestar se ela aprova ou se ela não aprova. E como exemplo que nós temos de plebiscito na história brasileira, eu vou trazer para vocês aqui o exemplo do plebiscito que tivemos no início da década de 1990, em 1993, que era um plebiscito que serviria para a escolha entre a forma de governo e o sistema de governo. Se teríamos uma forma republicana ou uma forma monárquica, ou se nós teríamos um sistema de governo presidencialista ou um sistema de governo parlamentarista. Bom, vocês já sabem, né, o que foi decidido. Foi escolhido em 1993, por meio de um plebiscito, a forma republicana e o sistema de governo presidencialista, que é o que temos hoje no Brasil. Naquela ocasião não havia ainda edição do ato legislativo,
a população iria escolher por meio dessa convocação e a partir de então seria criada a norma legislativa que transformaria aí o sistema e a forma de governo do Brasil. Bom, o referendo, de uma forma rápida, ele é autorizado, e lembrando que essas formas elas são autorizadas por meio de decreto legislativo por 1/3 dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Bom, o referendo ele é após a edição do ato legislativo. Ele é autorizado e a população é convocada, né? Ela é chamada para se manifestar em relação à rejeição ou à ratificação do ato legislativo que já foi criado, ao contrário do plebiscito em que o ato legislativo ainda não foi criado. E aí nós temos como exemplos recentes para vocês assimilarem o referendo para a manifestação do eleitorado sobre a manutenção ou rejeição da proibição da comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, isso em 2005. Bom, esses são os mais, é o referendo talvez mais conhecido da história recente. Nós tivemos também um referendo no estado do Acre para decidir sobre o fuso horário e outros também. Bom, e além da forma do plebiscito de referendo, nós temos também a iniciativa popular, em que por meio da manifestação de um percentual da população brasileira distribuído em determinados estados, tem uma quantidade mínima de estados, é criada aí, portanto, uma lei ordinária, uma norma infraconstitucional que é criada por meio de uma iniciativa popular. Bom, nós começamos o artigo 14 dos direitos políticos falando sobre a soberania popular. E a soberania popular, ela será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos nos termos da lei, mediante, como eu já disse, plebiscito, referendo e iniciativa popular, né? Como eu disse a vocês, a explicação sobre o plebiscito, referendo e iniciativa popular não se encontra necessariamente entre o artigo 14 e o artigo 16, mas está previsto aqui a presença desses três instrumentos, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Bom, para falar sobre soberania popular, é importante que nós tenhamos aí um liame importante em relação ao sufrágio universal. O sufrágio universal é a capacidade de votar e ser votado. Isso é o sufrágio universal. E é universal porque não encontra limitação e nem distinção em relação à classe social, em relação ao sexo, em relação à nacionalidade, à regionalidade, perdão. Então ele é universal e ele foi conquistado com a norma constitucional de 1988, que trouxe aí o Instituto do Sufrágio Universal, lembrando que antes nós tínhamos o instrumento do sufrágio mitigado e a partir de 1988 nós temos aí a soberania popular sendo exercida por meio do sufrágio universal. Bom, o parágrafo 1º do artigo 14, ele trata do alistamento eleitoral e trata do voto. Antes de falar sobre o parágrafo 1º, eu quero dizer a vocês o seguinte, que os direitos políticos, eles podem ser positivos e eles podem ser negativos. Os direitos políticos positivos, eles se referem à capacidade eleitoral ativa e à capacidade eleitoral passiva. Num primeiro momento, em relação ao parágrafo 1º do artigo 14, eu vou me centrar na capacidade eleitoral ativa. A capacidade eleitoral ativa em relação aos direitos políticos positivos se referem ao exercício do voto, a votar, né? Se refere ao alistamento, se refere a essas condições que nós leremos agora no parágrafo 1º, que diz o seguinte: o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18 anos.
No parágrafo 2º, existe uma ressalva na qual o legislador trouxe o seguinte: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Os conscritos são aqueles que prestam serviço militar obrigatório. Então, em relação aos estrangeiros e aos conscritos, eles são inalistáveis. Além das condições da alistabilidade, que é uma capacidade eleitoral ativa, eu trago para vocês aqui também o parágrafo 3º do artigo 14, que trata das condições de elegibilidade. Essas condições de elegibilidade, elas se referem à capacidade eleitoral passiva, que se refere ao ser votado. Enquanto nós temos a capacidade eleitoral ativa, que é o exercício de votar, nós temos a capacidade eleitoral passiva, que é ser votado. E quais são essas condições de elegibilidade? Ou seja, as condições que amparam o direito de um cidadão ser votado. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, que nós veremos mais à frente nos próximos artigos, o alistamento eleitoral, a filiação partidária e a idade mínima. O legislador ele trouxe idades mínimas para determinados cargos. E eu vou dizer a vocês aqui quais são essas idades mínimas. 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Portanto, essas são as condições de elegibilidade que amparam aí a capacidade eleitoral passiva, que juntamente com a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar, o alistamento, estão aí enquadrados, estão presentes nos direitos políticos positivos. Pessoal, o parágrafo 4º ele traz uma ressalva importante em relação à inelegibilidade. São inelegíveis os inalistáveis, que são os estrangeiros e os conscritos, e os analfabetos. Então, o voto para os analfabetos ele é facultativo e os analfabetos também são inelegíveis, ou seja, os analfabetos eles não podem concorrer a um cargo eletivo. Nós temos aí nos próximos parágrafos os dispositivos relacionados à elegibilidade, que estão presentes ali no que eu tracei a vocês na capacidade eleitoral passiva em relação aos direitos políticos positivos. Bom, vamos para o parágrafo 5º. O que diz o parágrafo 5º? O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Quando a Constituição Federal foi promulgada em 1988, essa norma ela não existia. Não existia esse parágrafo no artigo 14. Não era possível que houvessem aí para os chefes do executivo, a possibilidade de reeleição. Em 1997, por meio da emenda constitucional número 16, foi oportunizado a reeleição para o presidente, o governador e o prefeito, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos. Ou seja, eles poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, o presidente da República, ele se elege, depois ele só pode ser reeleito para mais um período. Não é possível, portanto, aí uma terceira legislatura. O parágrafo 6º traduz o seguinte: para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, o governador de estado ou do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Nesse sentido, o governador que no final do seu segundo mandato, se ele desejar se candidatar ao Senado, por exemplo, ou à Câmara Federal, ele precisa renunciar 6 meses antes do pleito.
né, do pleito eleitoral. Então ele precisa renunciar, e aí renunciando ele pode se candidatar a outro cargo. Não é possível que ele tente um terceiro cargo, uma terceira legislatura para a qual ele exerce. Então não é possível um terceiro mandato de governador, mas renunciando 6 meses antes, ele pode tentar outro cargo. Portanto, ele pode tentar Senado Federal, ou pode tentar uma vaga na Câmara ou na Assembleia Legislativa, enfim, respeitando aí esses 6 meses antes do pleito. Agora eu vou trazer a vocês os direitos positivos, os direitos políticos negativos. Eu já havia adiantado sobre os direitos políticos positivos, né, que se referem aí à capacidade eleitoral ativa e passiva, ou seja, a capacidade de votar e ser votado, e a doutrina também divide os direitos políticos em direitos políticos negativos, que são as individualizações de formulações constitucionais restritivas e impeditivas das atuações e das atividades político-partidárias. O que isso significa? A melhor tradução dos direitos políticos negativos são as inelegibilidades. Parte delas eu já falei e já li a vocês aqui em relação à limitação que existe para o presidente da República, governador de estado ou do Distrito Federal e dos prefeitos, que não poderão ser reeleitos para outros cargos, eles não poderão ser reeleitos para uma terceira legislatura, né, consecutiva, bem como eles precisam renunciar 6 meses antes do pleito para concorrerem a outros cargos que não sejam os cargos que eles estejam investidos. E agora eu vou falar para vocês sobre as inelegibilidades previstas no parágrafo 7º. E eu preciso trazer um detalhe importante sobre as inelegibilidades. As inelegibilidades, elas são normas de eficácia plena e elas só podem ser alteradas por meio de lei complementar, ao contrário das elegibilidades, que autorizam a sua manutenção, disposição, alteração e organização por meio de lei ordinária. Lembrando que lei complementar e lei ordinária são 2 institutos diferentes. Lei ordinária apenas para aquelas previstas no texto constitucional e exigem um quórum de maioria absoluta, enquanto a lei ordinária ela não está expressamente disposta no texto constitucional, ou seja, ela tem uma matéria residual e ela pode ser aprovada por meio de um quórum de maioria simples. Então o legislador trouxe para as inelegibilidades um critério mais complexo para sua alteração. Bom, vamos então agora voltar aqui para o artigo 14, no parágrafo 7º, que trata de uma inelegibilidade. O que diz o parágrafo 7º? São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Bom, tem muita coisa nesse parágrafo 7º, né? Então vamos dar uma quebrada para que a gente possa entender melhor. No território de jurisdição do governador, de estado ou de Distrito Federal, do prefeito e do presidente da República, são inelegíveis os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau por adoção, assim como o cônjuge. Então, no território de jurisdição desses titulares, esses parentes que guardam essa consanguinidade, eles serão inelegíveis, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então o legislador ele trouxe essa ressalva para que não fique uma inelegibilidade absoluta em relação ao parágrafo 7º do artigo 14. Bom, vamos agora para o parágrafo 8º, que trata do militar. O militar ele é alistável e o militar ele é elegível. Porém, é necessário que sejam atendidas algumas condições que o legislador trouxe expressamente no parágrafo 8º. É importante contar, em relação ao militar, o tempo de serviço.
Então, se o militar contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade. Só que esse afastamento ele é definitivo. Ele precisa se afastar em definitivo da atividade militar para que ele possa se candidatar a um cargo eletivo. Porém, se o militar contar mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, aí sim ele passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Então, a diferença entre o militar que conta com menos de 10 anos e do militar que conta com mais de 10 anos é em relação à estrutura e o critério do seu afastamento. O que conta com menos de 10 anos, ele se afasta em definitivo, ou seja, ele deixa a estrutura militar, e o que conta com mais de 10 anos, caso ele seja eleito no ato da diplomação, ele passa para a inatividade. Bom, vamos para o parágrafo 9º, que dispõe o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Como eu já havia antecipado para vocês, a lei complementar ela vai estabelecer aí os critérios da inelegibilidade, enquanto a lei ordinária vai traçar os critérios da elegibilidade. Bom, então, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerando aí a vida pregressa do candidato, a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. O parágrafo 10 do artigo 14, ele dispõe o seguinte: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contado da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção